Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá dar início na série solar e nesse vídeo iremos fazer uma revisão histórica sobre a energia solar, parte 6. Em 4 de abril de 1939, raios cósmicos foram capturados usando um detector Geiger-Miller no planetário Hayden, na cidade de Nova York, e a corrente resultante foi canalizada através de um cabo para o recinto de exposições em Flash Meadows, onde forneceu eletricidade para as luzes coloridas da Feira Mundial de 1939. Se esse relatório arquivado, que não consegui verificar até agora, for realmente verdadeiro, então estou muito surpreso que nada mais tenha sido ouvido sobre ele desde então. Finalmente, a radiação cósmica é uma fonte contínua e constante que não depende dos ciclos dia-noite ou das condições meteorológicas. Cada vez mais, relatos sobre o uso de energia solar aparecem em revistas científicas americanas, como a edição de fevereiro de 1940 da Popular Science, que mostra uma armadilha solar, o telhado do precursor da Casa Ecológica Solar e de 1939 no campus do MIT em Cambridge, na forma de um coletor solar térmico com vidros quádruplos. Também começaram no MIT em 1940 o Dr. Maria Telkes e George Ogelov com seus experimentos em fogões solares. O sucesso veio quando a Fundação Ford contribuiu com uma doação de $45 mil em 1953 para desenvolver um forno solar universal que pudesse ser usado por pessoas em todas as latitudes. Enquanto isso, na Califórnia, uma barraca de cachorro-quente está causando polêmica porque seus espelhos têm rastreamento automático do sol por termostato. Em maio de 1941, o engenheiro americano Russell Schweimer-Carroll, dos laboratórios Bell, registrou uma patente para uma célula solar de silício monocristalino que era amplamente equivalente às células solares atuais. 2 anos antes, ele havia descoberto a chamada junção PN, uma transição material em cristais semicondutores entre regiões com diferentes dopagens. Hall obteve a patente em junho de 1946. No entanto, não se sabe se ele realmente construiu uma versão de sua célula solar moderna naquela época. A edição de julho de 1945 da revista Life publicou um artigo alegando que cientistas alemães haviam começado a construir uma arma secreta muito especial no final da Segunda Guerra Mundial. Um espelho orbital gigante seria colocado em órbita para concentrar a luz solar em nações inimigas e incinerá-las. Um grande refletor solar também foi projetado para ser usado contra aeronaves inimigas. De acordo com isso, um grupo de cientistas do campo de testes de artilharia do exército em Illersleben trabalhou no desenvolvimento da proposta de Hermann Oberth mencionada acima. O chamado canhão solar, ou canhão solar, Heliobion, fará parte de uma estação espacial a 8.200 km acima da Terra, com especialistas calculando que um enorme refletor feito de sódio metálico com uma área de 9 km² gerará calor concentrado suficiente para ferver um oceano ou incendiar uma cidade. No final da guerra, os americanos teriam adquirido o modelo experimental do canhão, mas não se sabe se eles realizaram algum teste com ele depois da guerra. O raio de Hélios é mencionado no romance de ficção científica de Evan Curry de 2015, Above the Odds. Há rumores de que os nazistas também trabalharam em armas meteorológicas. Em todo caso, o léxico do Terceiro Reich lista o teste de um canhão de vento na primavera de 1944 e 1945 e de um canhão de vórtice de ar na primavera de 1945. Para evitar confusões, a Associação SS de Pesquisa do Patrimônio Ancestral Alemão também deve ser mencionada aqui. V. Que começou como uma organização de humanidades, mas desde o início da guerra também vem realizando cada vez mais pesquisas científicas. Relatos indicam que, na primavera de 1944, Heinrich Himmler se voltou para a organização do desenvolvimento de sua própria arma maravilhosa, possivelmente porque ele não podia esperar para ganhar o controle final sobre o Centro de Desenvolvimento de Foguetes de Peenemünde. Mas ele se apaixona por um charlatão, o coronel Schroeder-Strange da Luftwaffe, que já havia tentado em vão obter apoio da Luftwaffe para sua arma de raios no ano anterior. Desde que Hitler proibiu todos os novos desenvolvimentos de qualquer tipo de arma em maio,
O coronel não declarou mais seu dispositivo de radiação como uma arma, mas apenas mencionou a potencial eficácia de combate de seu dispositivo, que, como um dispositivo de prospecção, poderia detectar depósitos de petróleo e, na forma de uma arma de radiação, poderia matar ou, alternativamente, curar seres vivos. Embora a pesquisa tenha continuado até fevereiro de 1945, o dispositivo não funcionou. Na França, o Centre National de la Recherche Scientifique começou a investigar vários métodos de uso de energia solar em 1946. Testes iniciais também estão sendo realizados em grandes fornos solares. Para evitar fragmentar os desenvolvimentos nos anos subsequentes, vou resumi-los aqui. Mais detalhes podem ser encontrados na seção sobre sistemas solares de alta temperatura. Um forno de 2 kW é construído em Meudon, que começa a operar em 1958 e atinge temperaturas entre 3.000 graus Celsius e 4.000 graus Celsius. Fica em uma fortaleza do século XVII e tem um espelho primário plano de 10x 13 metros que direciona os raios solares para um espelho parabólico de 9,5 metros de diâmetro. Os primeiros experimentos realizados em 1949 já haviam revelado o imenso potencial da tecnologia solar de alta temperatura. O cientista franco-alemão Felix Trombe, 1906 a 1985, foi então contratado para construir primeiro um forno de 50 kW em Montlouis, nos Pirineus Orientais, e depois para construir o que provavelmente ainda é o maior forno solar do mundo, com uma potência de 1 megawatt, perto de Odeillo-Font-Romeu. Em 1968, a construção começou a uma altitude de 1.500 metros. As condições climáticas ali permitiam um tempo de operação de 3.000 horas de trabalho por ano. O forno solar Odeillo, cujo espelho parabólico gigante cobre toda a fachada de um prédio de 11 andares, entra em operação experimental em 1970 e atinge temperaturas de até 3.800 graus Celsius no ponto focal. Trombe também ficou conhecido por seu muro de Trombe, que ele desenvolveu em 1956 junto com o arquiteto Jacques Michel. Relato sobre isso na visão geral das casas solares. Semelhante à França, vários fornos solares de fusão estão sendo construídos nos Estados Unidos, embora sejam muito menores. Durante a guerra, a divisão de velas de ignição da General Motors, em cooperação com a Aluminum Company of America, construiu um forno solar com um diâmetro de 3 metros que atingia uma temperatura de até 1.100 graus Celsius. Após a guerra, esta instalação foi transferida para o Rockhurst College, em Kansas City. Em 1954, o forno estava localizado no topo de uma montanha de 1.800 metros de altura perto de San Diego. Após várias modificações, o refletor feito de alumínio polido atinge temperaturas de até 4.700 graus Celsius em seu ponto focal do tamanho de uma moeda, e é usado pela Consolidated Vultee Aircraft Corp., entre outras. Usado para testes de materiais metalúrgicos. Estão sendo desenvolvidos compostos extremamente resistentes ao calor, como carboneto de hafnio, ponto de fusão, 3.890 graus Celsius, e carboneto de tântalo, 3.880 graus Celsius. Mais fornos solares foram construídos nos laboratórios Sandia em Albuquerque, na Georgia Tech, e a terceira maior instalação, em Natick, Massachusetts, de onde a instalação foi transferida para o local de testes de mísseis de White Sands, no sul do Novo México, em 1972. Esta última planta gera uma temperatura de 2.900 graus Celsius no ponto focal, o que é suficiente para derreter aço. Mas voltando à cronologia geral, em 1947, a Libbey Owens Ford Glass Company publicou o livro Your Solar House, no qual 49 arquitetos apresentaram seus conceitos. Em 1948, Gordon Teal e John Little adaptaram o processo de Kozlowski de crescimento de cristais para que pudessem inicialmente produzir germânio monocristalino e, mais tarde, silício monocristalino. Também em 1948, Edward Agnew solicitou uma patente para um motor solar, um sistema de energia térmica vapor a vácuo que combina a geração de energia solar por uma caldeira de vidro com um dispositivo adicional para gerar energia térmica, para a noite ou sempre que a água contiver mais calor do que a energia solar.
A pesquisa sobre tecnologia solar, que os colonos judeus na Palestina já haviam iniciado na década de 1930, alcançou um avanço decisivo na década de 1950, logo após a fundação do Estado de Israel, por meio do trabalho de Harry Tabor, então chefe do Laboratório Físico Nacional. Ele foi o primeiro a produzir revestimentos pretos especiais que aumentaram significativamente a eficiência dos coletores. Em 1948, a arquiteta e co-inventora da casa solar, Eleanor Raymond, 1887 a 1989, começou a construir a primeira casa aquecida por energia solar. A Sun House é a primeira casa a implementar um conceito de energia solar passiva, além do uso de coletores de placa plana, tornando possível construir a casa de 5 cômodos de forma que ela possa ser aquecida exclusivamente com a ajuda de energia solar durante todo o ano. O elemento central é uma armadilha de calor de grande área, composta por 2 painéis de vidro separados com uma placa de metal preta no meio. Aqui o ar é aquecido a cerca de 65 graus Celsius e depois distribuído por toda a casa usando ventiladores. O sal de Glauber, sulfato de sódio decaidratado, é usado como meio de armazenamento de calor em vez de água. A mudança ocorreu em 24 de dezembro de 1948, e um primo de Telkes morou lá com sua esposa e filho por 3 anos até que o sistema falhou. De acordo com a nomenclatura do MIT, é chamado de solalhouse sexta, por razões que não entendo. A propósito, a Dover Sun House será demolida em 2010. Mais algumas informações sobre Telkes, que também é chamada de Rainha da Energia Solar. O cientista, nascido em Budapeste, Hungria, estudou físico-química, viajou para os Estados Unidos em 1925 e trabalhou inicialmente como biofísico na Cleveland Clinic Foundation. Após sua naturalização, ela se mudou para Westinghouse Electric, onde trabalhou como engenheira de pesquisa desenvolvendo instrumentos que convertem calor em energia elétrica. Por volta de 1939, ela realizou os primeiros experimentos em pesquisa de energia solar e logo iniciou uma colaboração com o projeto de conversão de energia solar do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, trabalhando em dispositivos termoelétricos que extraem sua energia da luz solar. Em 1945, ela se tornou professora associada de pesquisa no MIT. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela desenvolveu um dispositivo de destilação solar que usa a luz solar para evaporar a água salgada do mar e convertê-la em água potável. Dizem que o dispositivo, que faz parte do equipamento padrão dos botes salva-vidas, salvou a vida de muitos marinheiros e pilotos que caíram no mar. Leia mais sobre isso no capítulo de salinização solar de água. Mais tarde, Maria Telkes mudou-se para a Faculdade de Engenharia da Universidade de Nova York, trabalhou novamente na indústria e, por fim, tornou-se diretora do Laboratório de Energia Solar da Melparink. Em colaboração com o MIT e o Departamento de Energia dos Estados Unidos, ela trabalhou a partir de 1981 com o objetivo de construir uma casa econômica e de rápida construção, com muitas janelas e painéis fotovoltaicos, para que toda a eletricidade pudesse ser gerada exclusivamente a partir de energia solar. O projeto habitacional foi planejado depois que a Guerra do Petróleo de 1973 forçou as autoridades a agir. Esta casa movida a energia solar será conhecida como Carlisle House porque está sendo construída em Carlisle, Massachusetts. Possui aquecimento e resfriamento solar passivo, superisolamento, massa térmica interna, revestimento de terra, iluminação natural, um sistema solar térmico integrado ao telhado e um sistema fotovoltaico de 7,5 kW. Ele não requer combustíveis fósseis e exporta o excesso de eletricidade para a concessionária, tornando-se o primeiro edifício residencial nos Estados Unidos a ser alimentado por um sistema fotovoltaico conectado à rede. Quando Telkes, que havia recebido muitos prêmios, morreu em 1995, aos 95 anos, durante uma visita à Hungria, havia 20 patentes em seu nome, a maioria delas relacionadas à energia solar. No decorrer da minha pesquisa, me perguntei o que teria acontecido se Telkes, que veio para os Estados Unidos em 1925, tivesse conhecido o já mencionado inventor libanês Al-Sabah, que havia viajado para os Estados Unidos 4 anos antes.
Acho que eles teriam sido um casal profissional dos sonhos em energia solar, que teria mudado o curso dos acontecimentos drasticamente. Se você achou este conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar essa mensagem e fazer a diferença. Até a próxima! Siga-nos no Instagram, @ecosolarER.